Olá, obrigado pelo carinho da sua audiência. O Direto ao Ponto já está no ar. Hoje é dia de debate, hoje é dia de entrevista e de opinião. Vamos falar sobre o número de empresas que fecharam as portas no primeiro semestre na cidade de Sorocaba. A região de Sorocaba também tem um ataque de caixas automáticos a cada 4 dias. Na edição de hoje, vamos falar também sobre a cebola. Olha só, a cebola sendo manchete. Por quê? Porque a cebola puxa alta de 8,95% na cesta básica. E o ECA, o Estatuto da Criança e Adolescente, que completa 25 anos. Avanço, vamos analisar com os nossos formadores de opinião. Nesta edição, estaremos recebendo Silvano Bezerra, ele que é coach empresarial. Vamos conversar com ele sobre a crise que impulsiona aí o empreendedorismo. Na nossa tribuna de formadores de opinião, doutora Emanuela Barros, advogada, diretora da OAB Sorocaba, e Alberto Cassone, gestor de marketing e inteligência empresarial. Doutora Emanuela, satisfação imensa tê-la conosco aqui no Direto ao Ponto, na nossa tribuna de formadores de opinião. Oliveira, a satisfação é toda minha poder estar aqui de novo, falando um pouquinho com a população de Sorocaba. Alberto Cassone, gestor de marketing e inteligência empresarial. Satisfação, Alberto. Olá, Oliveira, a satisfação é nossa de estarmos aqui mais uma vez para termos aquela conversa. E começamos falando sobre a cidade de Sorocaba, que encerrou 12.338 empresas no primeiro semestre deste ano, segundo o Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação. O número é 2,5 vezes superior ao total de empresas fechadas no período de 2014. É preocupante, doutora Emanuela? Muito preocupante, Oliveira. A gente percebe que a crise realmente está abatendo aqui a nossa cidade, as empresas, aí um percentual grande, né, mais de 12 mil empresas encerrando aí, um número muito maior do que do ano passado, mas eu acredito que também na crise possa se crescer, possa se buscar novas alternativas, e eu acho que é isso que a população brasileira deve estar fazendo nesse momento. Alberto Cassone, no ano de 2014, houve 4.898 empresas que fecharam as portas, ou seja, as chamadas liquidações. O aumento no número de empresas que fecharam as portas nesse período, essas empresas encerradas, se deve à maior facilidade de extinção do CNPJ. Isso naquele caso. E no atual momento, você crê que isso se deve à situação financeira por que passa o país? Sinceramente, num primeiro momento eu acho que, em razão da flexibilidade da lei, muita gente aproveitou para regularizar-se e encerrar um CNPJ que não estava sendo usado. Porque aqui no Brasil é conhecido por ser um país de ser fácil de abrir uma empresa e você morre agarrado a ela sempre e é difícil. Porém, obviamente, a crise colaborou bastante. Apesar, se a gente olhar a dimensão territorial, o tamanho, né, a grandeza da cidade de Sorocaba, mesmo assim preocupa a doutora Emanuela, porque 12.338 empresas não é uma empresa, é um número preocupante, pelo menos dentro desse sentido ele acaba preocupando, porque nós sabemos que houve um incentivo por parte do governo também para que determinados empreendedores pudessem abrir as suas empresas num determinado momento em que o país atravessava um momento financeiro mais favorável. E agora esse fechamento, quem são essas empresas? É o empreendedor individual? É a grande empresa? Esse é um número que ainda preocupa. Sim, Oliveira, eu acredito que o Alberto tem razão também. A flexibilização da lei, né, permitiu que essas empresas, que algumas pessoas que abriram empresas que muitas vezes estavam inativas ou que estivessem em débito mesmo com o fisco, pudessem facilitar aí o encerramento delas. Mas não há dúvida que houve um favorecimento da economia nos últimos anos, que fez com que as pessoas que
então tinham um emprego ali, uma carteira de trabalho assinada, viessem a ter o próprio negócio. E muitas delas, às vezes, não estavam preparadas para tanto. Também a gente tem que avaliar nessa questão. Mas eu acho que a crise está batendo, sim. Alberto, e aí? Bom, uma vez eu ouvi o secretário do Trabalho, Geraldo Almeida, dizer que o sorocabano era empreendedor. Como nós não tínhamos os números ainda, se nós considerarmos que 400 mil pessoas em Sorocaba têm uma idade de produção, isso dá 3% da população. Realmente demonstra que a cidade ela tem bastante empreendedores. Entretanto, onde há muito empreendimento, também a chance de insucesso é grande, porque, segundo a estatística, nos 5 primeiros anos, cada uma empresa só sobrevive, 4 acabam fechando. Agora nós temos um número interessante, que apesar do aumento do número das empresas fechadas, conforme dados do empossômetro, do empressômetro, né? Também do Instituto, a quantidade de empresas ativas em Sorocaba, ela cresceu 6,69% de 2014 para 2015. É um número interessante. Então, se aumentou o número de empresas ativas, isso significa que dessas 12 mil que fecharam, muito eram inativas. Então sobrou uma maior quantidade de pessoas que estão com o MEI, com o CNPJ em atividade. Isso é bom porque quanto mais empresas em atividade, melhor ainda para a economia. Doutora Emanuela. Eu vou na mesma linha do Alberto. E também, de certa forma, essas empresas que estavam inativas, é interessante também que haja o encerramento delas. Porque muitas ficam aí com dívidas que acabam sendo dificilmente saudadas. Então, que fiquem as empresas que realmente tenham vocação para o mercado, fiquem as empresas que realmente contratem pessoal, né? E que, de certa forma, também que a população aprenda que ter negócio próprio exige cuidados e inovação e cada vez mais correr atrás de um incentivo, não só fiscal e monetário, mas também de aperfeiçoamento pessoal. Uma outra informação importante, região de Sorocaba tem um ataque a caixas automáticos a cada 4 dias. Dados do Departamento de Planejamento e Administração da Polícia Civil mostram que a região de Sorocaba foi a que mais registrou casos de explosão de equipamentos no estado de São Paulo entre janeiro de 2014 e março deste ano, Alberto. Olha, você vai ficar bravo, mas isso é normal, infelizmente, porque Sorocaba, em outras regiões também, se transformaram em ilhas de prosperidade dentro do Brasil, que mantiveram um crescimento econômico mesmo diante dessa política que foi implantada pelo governo federal. O que acontece? Aonde tem prosperidade, existe o aumento da criminalidade e, infelizmente, não está tendo a necessária cobertura. Doutora Emanuela, eu não consigo assimilar esses números. Os números, eles são muito frios diante da realidade que a sociedade Oliveira, eu vive. até entendo o posicionamento do Alberto, mas eu não entendo o seguinte: Sorocaba já está com mais de 600, eu acho que já está com mais de 620 mil habitantes, 660, né? por aí. 660 por aí. E nós só temos, por exemplo, a gente falta policiamento. Há quanto tempo a gente tem tentado um novo comando da polícia aqui, a gente tem um batalhão, né? Só, sem efetivo. E as cidades da região, por exemplo, aqui recentemente Araçoiaba, ficou sem banco na cidade, porque os 2 que tinham, né, teve problema de explosão. Então eu acho que se a criminalidade aumenta, eu acho que também tem que ser o efetivo da Polícia Militar também tem que aumentar. Como que é, Alberto? O ladrão vai onde está mais fácil. Mas nós perdemos, a cada dia que passa, o que eu percebo é que a sociedade ela perde para o crime. Sim. Ou seja, o criminoso, o crime organizado, ele sempre supera. Parece que está um passo à frente, sempre né? Sempre um passo à frente. E a gente parece que está enxugando gelo. Por exemplo, eu tive agora, recentemente, uma experiência de ir num caixa eletrônico que eu sempre ia. Cheguei lá, a pessoa falou para mim: olha, tem o caixa, mas não tem dinheiro, nós não vamos mais colocar, porque a gente está com medo de explodir
explodir o nosso estabelecimento. Aliás, então, o caixa da Câmara de Sorocaba, o caixa eletrônico, não está funcionando. Já foi retirado a semana passada, esse caixa eletrônico, em função dessa situação. Até quando nós vamos conviver? É um clima de terror, e o governo do estado fica muitas vezes à mercê dessa situação. As providências, não vamos falar que providências não foram tomadas. Alguma coisa começou a ser feito, mas é lamentável. Dias atrás, por exemplo, eu assistia, e vocês tiveram, creio, a oportunidade de ver, no estado de São Paulo foi proibido a carga de dinamite sem o acompanhamento de escolta. A escolta vai até a divisa entre Minas Gerais e São Paulo, e quando chega em Minas Gerais o carro faz o retorno e aí a carga segue só. Então é lamentável, doutor. É isso que eu ia falar isso mesmo. Eu acho que a gente precisa de ter novas tecnologias. É impossível que se não tenha uma tecnologia que impeça, por exemplo, ou modificar a forma de você retirar o dinheiro, de repente você usar mais o cartão, de repente, ou propriamente evitar explosivo. Hoje você tem o bandido, o ladrão fortemente armado, não só com explosivo, mas com armamento, e a população refém disso. Acho que tem que se pensar nisso. Até quando nós vamos viver com essa situação? Infelizmente, nós vamos ver sempre, porque o dinheiro está se plastificando. E isso vai ser muito difícil, porque o bandido, para conseguir o dinheiro, vai ter que levar a pessoa junto. E aí, de qualquer forma, falta segurança. Alberto, mais uma vez nós já perdemos essa luta, lamentavelmente, porque está se plastificando o dinheiro, como você disse, só não mostrou o banco que é o seu, nesse caso, vou fazer merchandising. Exato, foi sábio, virou o cartão, mas hoje nós já temos hackers que estão aí invadindo o sistema e já estão roubando as senhas. A semana passada, pouco noticiado, mas o sistema de segurança dos Estados Unidos, no caso referente aos servidores públicos, foi invadido, e a informação de quase 25 milhões de servidores foram levadas. Hackeados. Então aí é lamentável, né, doutora? Sim, a gente pede, porque assim, a impressão que se dá é que você sempre está um passo atrás mesmo. Exato. Porque as tecnologias, eu sempre falo que se bandido utilizasse a inteligência para fazer o bem, eu acho que não estava nesse ponto que está a segurança desse país e do mundo como um todo. O Direto ao Ponto vai para o intervalo e volta já. Artes gráficas, comunicação visual, brindes, banners, panfletos, cartões, talões e adesivos com impressão de qualidade e alta definição em cores. Acerte no alvo, sua gráfica é aqui. Rua Atanásio Soares, 2856. Telefone 3346-8724. A lente é a força da câmera reflex digital. Canon EOS. Canon. Mais do que segurança, a Atlantis te traz tranquilidade e a confiança que só uma empresa com credibilidade e tecnologia pode oferecer. Através do capital humano e da inovação tecnológica, entregamos as mais completas soluções de acordo com as suas necessidades, sejam elas em segurança patrimonial, pessoal ou em transporte de valores. Fale com a gente, conheça nossa estrutura e saiba mais o que podemos fazer por você. Atlantis, inovação em segurança. Se você teve catapora, você pode desenvolver zoster, independente do seu estado de saúde. Quem teve catapora tem o vírus. Zoster é uma doença que pode causar bolhas e dor intensa. Para algumas pessoas, a dor pode durar meses e dificultar até atividades cotidianas, como tomar banho, se vestir ou secar o cabelo. Seu risco aumenta à medida que você fica mais velho. Cerca de 70% das pessoas que desenvolvem zoster têm mais de 50 anos. Fale com o seu médico. Entenda o zoster. Totalmente voltado ao mercado imobiliário, o TV Imóveis é focado em levar oportunidades de negócios dos mais variados empreendimentos, a fim de garantir a comunicação direta entre empreendedor e consumidor. O programa conta também com entrevistas de profissionais, dicas e notícias atualizadas do mercado imobiliário. TV Imóveis, aqui na TVR. Aqui
aqui é enfermaria. Estou sempre cheia de gente cuidando de nós. Esse é o meu quarto. Aqui que eu fico, leio, assisto TV e faço lição de escola. Aqui é quimioterapia. A mamãe fica junto comigo quando eu faço o tratamento. Graças à ajuda de pessoas como você, o GEPASS está salvando a vida do Cauã, da Sofia e do Gabriel. Ajude. Ligue. Prepare-se para ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo dos automóveis, motocicletas e competições. Automais, o seu programa de automóveis aqui na TVR. Voltamos com o Direto ao Ponto, debatendo os principais assuntos de Sorocaba e de toda a região. Na nossa tribuna de formadores de opinião, doutora Emanuela Barros, advogada, diretora da OAB Sorocaba, e Alberto Cassone, gestor de marketing e inteligência empresarial. No primeiro bloco, falamos sobre o número de empresas. Sorocaba que perdeu aí 12.338 empresas no primeiro semestre deste ano. E falamos também sobre a região de Sorocaba, que tem um ataque a caixas automáticos a cada 4 dias. Neste bloco, com grande satisfação, vamos falar sobre... Não, com grande satisfação não, vamos falar sobre o assunto em si, não nos traz satisfação, traz até motivo de tristeza, né? Porque nós vamos falar de crise. Com grande satisfação, sim, nós recebemos o nosso convidado para discutir a questão envolvendo a crise que impulsiona o empreendedorismo. Para falar sobre este assunto, nós recebemos Silvano Bezerra, ele que é coaching empresarial. Silvano, satisfação imensa tê-lo conosco aqui no Direto ao Ponto. Obrigado pela oportunidade, obrigado também aos convidados aqui, muito prazer, e estamos aí à disposição. Silvano, a abertura do negócio próprio, ela pode ser a saída para quem não consegue um emprego ou foi demitido neste momento? Com certeza, a gente sabe que o desemprego, ele causa justamente uma necessidade que acaba contribuindo para que muitas pessoas decidam uma iniciativa desse tipo, uma iniciativa privada, comece normalmente dentro da própria família, um novo negócio, normalmente algo que ele já conhece, algo que ele já pratica no lazer às vezes, acaba tornando isso um ponto de renda muito importante. Nos últimos anos, nós tivemos aí um incentivo. Quando o trabalhador ele era demitido, ele havia um incentivo para que ele abrisse o seu próprio negócio. Muitas empresas fizeram isso. Qual que é a realidade atual em relação a este passado não muito distante? Infelizmente, eu vejo isso ainda acontecer, né? Empresas que provocam, junto aos seus funcionários, uma demissão, de uma certa forma, colocando para esses funcionários a necessidade deles constituírem uma empresa, mas eles passam a trabalhar para aquele empregador, de forma que eles emitem nota para receber salário. Agora, como um especialista da área, aí que nós queremos buscar trabalhar a partir daí, como especialista da área, você aconselha neste exato momento, nessa crise que o país vive, que o trabalhador, aquele que foi demitido, aquele que tem um dinheiro que pode investir para fazer esse investimento, ou é necessário, é melhor ter cautela? Não, eu não aconselho esse tipo de iniciativa. Muitas vezes é imposta pelo empregador. O que eu acredito e passo para todos que me procuram é que busquem abrir os seus negócios de forma que esse negócio venha de fato a poder dar uma sustentação a ele, tanto como empresário, como novo empreendedor, como sustento da própria família. Ele tem que abrir um novo negócio pensando no negócio e não no empregador. Ele está resolvendo o problema do empregador e não o negócio dele.
Já abro para os nossos formadores de opinião na nossa tribuna, doutora Emanuela Barros, advogada, diretora da OAB Sorocaba, e Alberto Cassone, gestor de marketing e inteligência empresarial. Doutora Emanuela, sua pergunta. Silvano, pelo que você me disse, aí a gente vai ter duas linhas. Aquele empreendedor que realmente tem interesse em constituir um negócio novo ou aumentar o negócio da família, né, quer investir talvez uma nova condição de trabalho, e aquele dito PJ, né, que já tem um emprego formal registrado em carteira e que acaba sendo meio que quase que coagido pelo seu empregador para formar aí uma pessoa jurídica e acabar tendo os encargos. Então, você acha que esse PJ hoje não é viável, né? Mas e esse novo empreendedor? Mesmo com a crise, é boa a possibilidade de partir para um novo empreendimento? A crise, ela abre oportunidades diversas. É possível, mesmo dentro da crise, você encontrar meios de poder ter sucesso com isso. Nós nos acostumamos a ser empregados, fomos criados, ensinados, quase que doutrinados a ser empregado. Então, essa mudança acaba sendo muito difícil. Ela acaba acontecendo quase que por uma necessidade de sobrevivência. E muitas vezes alguém aceita abrir uma PJ para poder justamente dar uma continuidade, uma sobrevida àquele emprego. Alberto Cassone. Silvano, você disse que nossa cultura é uma cultura de patrão empregado. Agora, mesmo assim, o brasileiro, nós somos muito criativos. Nós temos uma enorme criatividade, damos um jeitinho em tudo e na prática, somos bastante eficientes. Mas a criatividade é diferente de profissionalismo, né? Como você vê esse instante que aquele criativo ele tem que ser profissional? Perfeito. Essa criatividade do brasileiro é uma característica bastante interessante. Porém, ela não deve ser a única forma, a única coisa a ser observada na abertura de um novo negócio. Se você imaginar que a maioria das empresas recém-abertas não chega aí a 1 ano de vida, 2 anos de vida, muitas vezes é em função disso. Então, hoje se busca muito o profissionalismo, está aí o Sebrae trabalhando forte com isso há muitos anos, mas esse trabalho precisaria ser estendido, eu diria até mais, até na grade escolar. Nós já teríamos que ter nossas crianças já sendo educadas para isso, para poder chegar numa idade de adolescente, uma idade adulta, e ele já poder ter condições de decidir por um negócio próprio. Silvano, o empreendedor, ele deve conhecer o mercado que deseja atuar para evitar o fechamento precoce? Com certeza, isso é fundamental. Conhecer o mercado é a mesma coisa. Você tem que conhecer as regras do jogo. Você tem que conhecer o mercado, você tem que conhecer o seu concorrente, você tem que saber do seu produto, o que você vai fazer, ou do seu serviço. Existe uma infinidade aí de fontes de informação, você tem que sim se preparar, tem que se profissionalizar, não existe espaço para amador mais. Doutora Emanuela? Existe um valor pelo mínimo para a abertura de um negócio próprio e quais são as empresas mais viáveis hoje? A questão do valor para iniciar um negócio, ele tem muito a ver com aquilo que se pretende fazer, né? Então, você tem que, por exemplo, imaginar, se você vai abrir um negócio e trabalhar dentro da sua casa, um home office, você vai ter um investimento muito menor. Se você precisa abrir e ter um ponto comercial, você precisa colocar instalações. Então, esses investimentos acabam variando muito em função dessas coisas, né? Material, estoque. Mas não existe, no geral, um valor mínimo para você começar um negócio, não. Mas nos seus estudos, dentro dessa linha que a doutora Emanuela coloca, nos estudos que você realizou, diante do cenário atual que nós estamos vivendo, o valor mínimo seria 10, 15 mil reais, 50 mil reais? Quanto seria esse valor mínimo aí e um determinado tipo de empreendimento a ser colocado no mercado? Você poderia citar? Eu não diria em termos de valor, de 1.000, 2.000, 5.000, 50. Eu diria que teria que ser um valor o suficiente para manter o negócio ativo,
sem que você faça retiradas de prolabore, retiradas de valores desse novo negócio por um período de pelo menos 1 ano ou até 2 anos. Quanto que eu devo manter em termos, eu tenho que ter quanto para investir, quanto que eu devo ter em termos de capital de giro para manter o meu negócio? Principalmente num momento como esse que estamos vivendo. Quantificar é muito relativo, porque, como eu disse, você tem novos negócios na área de prestação de serviço, novos negócios na área de indústria, de comércio. O capital de giro está relacionado a isso, a investimento em matéria-prima, investimento em estoques. Então, o capital de giro é muito relativo de acordo com cada atividade. Alberto Cassoni? Silvano, você fez aqui uma frase, não existe espaço para o amador. Isso significa que tem que aprender mais, o aprendizado é uma coisa constante, e 2, a questão do capital de giro é misturar os valores de empresa e da pessoa. Como é que você percebe isso no teu trabalho? O trabalho de um novo negócio, ele deveria ser, via de regra, iniciado através de um plano de negócio. É algo que o brasileiro não tem o hábito de fazer. Mas quem está abrindo via Sebrae, via outras fontes já de informação, é levado a fazer esse trabalho prévio. Com esse plano de negócios, você consegue mensurar capital de giro, valor investido, o retorno desse capital e várias informações a ponto de saber, inclusive, se vai dar certo ou não, mesmo antes de começar um novo negócio. Silvano, eu vou usar vou usar um exemplo, colocando eu nessa situação, nesse cenário. Eu quero colocar no mercado a venda de pipoca. Eu tenho 10 mil reais. Você aconselha nesse momento? Você tem que ter uma margem de segurança para qualquer novo negócio. Que margem de segurança é essa? Você não pode investir tudo que você tem, o risco é muito grande. Por mais que você conheça, por mais que você se profissionalize, você mesmo acabar vendo que você não pode dispor de todo o seu capital. Eu devo fazer empréstimos, por exemplo, Sorocaba é a cidade paulista de mais de 600 mil habitantes que mais formalizou empreendedores em junho. A informação que eu tenho neste momento, no último mês de junho, alcançou o primeiro lugar entre os municípios paulistas com até 600 mil habitantes que mais formalizou empreendedores através do Banco do Povo. É um bom negócio ou deve ter cautela? O Banco do Povo, ele é um valor relativamente pequeno, os riscos não são grandes, a taxa de juros é mínima, dependendo do negócio que vai ser aberto, o Banco do Povo realmente é uma boa saída para um pequeno investimento. Mas se você for partir para um investimento maior, tiver que recorrer a um banco comercial, eu já não aconselho você de cara a assumir um compromisso, principalmente nesse momento em que as taxas de juros estão aumentando aí relativamente bastante e a gente não tem perspectiva de, num curto prazo, isso mudar. Silvano, na câmera 3, por favor, a minha colocação para você direto. Qual o conselho, a orientação que você, se conselho fosse bom, ninguém daria, né? Diz um velho ditado, você cobraria, mas qual é a orientação que você dá nesse momento para o telespectador que pretende abrir o seu negócio neste momento em que estamos vivendo? Bom, eu aconselho de duas maneiras. Para quem hoje está empregado, já tem o seu salário, mas que pretende buscar abrir um novo negócio, faça isso com cautela, com calma, procure buscar um apoio dentro da família para que esse negócio, em paralelo, vá crescendo ao ponto dele amanhã poder se desligar da empresa e já tem como dar continuidade ao novo negócio. Aquele que está desempregado, ele já tem uma situação muito complicada, então ele tem que medir quais os recursos que ele tem, de forma alguma tentar buscar empréstimos além do Banco do Povo e buscar fazer algo dentro do conhecimento dele, né, colocando isso como prioridade, buscar se informar sobre aquilo que se pretende fazer. Obrigado, Silvano Bezerra, coach empresarial, falando sobre a crise que impulsiona aí o empreendedorismo. Nós vamos para o intervalo e voltamos já.
Prepare-se para ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo dos automóveis, motocicletas e competições. O seu programa de automóveis aqui na TVR. Aqui é a enfermaria, tá sempre cheia de gente cuidando de nós. Esse é o meu quarto, aqui que eu fico, leio, assisto TV e faço lição de escola. Aqui é quimioterapia, a mamãe fica junto comigo quando eu faço o tratamento. Graças à ajuda de pessoas como você, o GePass está salvando a vida do Cauã, da Sofia e do Gabriel. Ajude. Ligue. Totalmente voltado ao mercado imobiliário, o TV Imóveis é focado em levar oportunidades de negócios dos mais variados empreendimentos, a fim de garantir a comunicação direta entre empreendedor e consumidor. O programa conta também com entrevistas de profissionais, dicas e notícias atualizadas do mercado imobiliário. TV Imóveis, aqui na TVR. Se você teve catapora, você pode desenvolver zoster, independente do seu estado de saúde. Quem teve catapora tem o vírus. Zoster é uma doença que pode causar bolhas e dor intensa. Para algumas pessoas, a dor pode durar meses e dificultar até atividades cotidianas, como tomar banho, se vestir ou secar o cabelo. Seu risco aumenta à medida que você fica mais velho. Cerca de 70% das pessoas que desenvolvem zoster têm mais de 50 anos. Fale com o seu médico. Entenda o zoster. Mais do que segurança, a Atlantis te traz tranquilidade e a confiança que só uma empresa com credibilidade e tecnologia pode oferecer. Através do capital humano e da inovação tecnológica, entregamos as mais completas soluções de acordo com as suas necessidades, sejam elas em segurança patrimonial, pessoal ou em transporte de valores. Fale com a gente, conheça nossa estrutura e saiba mais o que podemos fazer por você. Atlantis, inovação em segurança. A lente é a força da câmera reflex digital. Canon EOS. Canon. Artes gráficas, comunicação visual, brindes, banners, panfletos, cartões, talões e adesivos com impressão de qualidade e alta definição em cores. Acerte no alvo, sua gráfica é aqui. Rua Atanásio Soares, 2856. Telefone 3346-8724. De volta com o Direto ao Ponto, debatendo os principais assuntos de Sorocaba e de toda a região. Na nossa tribuna de formadores de opinião, doutora Emanuela Barros, advogada, diretora da OAB Sorocaba. E doutor Alberto Cassone, gestor de marketing e inteligência empresarial. Cebola puxa alta de 8,95% na cesta básica. Doutora Emanuela, doutora, olha que imagem, puxa vida. Gosta, doutora, de comparecer ao hipermercado, supermercado, a quitanda do bairro? Eu gosto mais de fazer quitanda em feira do que supermercado. Cadê a cebola? Será? Eu não estou vendo a cebola. Olha que lindo, ó. Que coisa. Doutora Emanuela, chegar aliás, o preço da cebola está tão alto que nem aparece nas imagens, viu, doutora? E aí, doutora Emanuela, cebola, batata, mussarela e leite foram os 4 principais responsáveis por puxar o custo da chamada cesta básica Sorocaba para elevação de 8,95% em junho. Olha, Oliveira, tirando a mussarela, eu acho que não tem nenhuma dona de casa que fica sem cebola, que fica sem leite e que fica sem... Qual outro item? Cebola, leite, batata. Batata, né? É isso. Tirou a mussarela? Tirando a mussarela, que pode até, né, ser considerada, de certa forma, um luxo, mas batata, cebola e leite não tem uma casa né, que a família não vai consumir. Isso acaba encarecendo. Pelo menos a cebola, né? Qual que é
a pessoa que hoje cozinha sem uma cebolinha, sem um alho, né? Então fica muito complicado. E aí, a que se deve, na sua... Lembrando sempre que essa é uma pesquisa do Laboratório de Ciências Sociais Aplicadas da Universidade de Sorocaba, a Uniso. Qual avaliação você faz diante desse cenário, Alberto? O da cebola, precisaríamos ver se não está numa entre-safra, e é um item do condimento brasileiro muito importante. Agora, os itens industrializados, obviamente, tiveram aumento por causa da assustadora carga de aumento da energia elétrica, porque isso, apesar do leite ter o Tetra Pak, que é aquela embalagem que ela dura mais tempo, mas para fabricar o processo vai energia elétrica, então isso encarece muito. E a ordenha mecânica também, hoje muito utilizada no país, né? Tudo precisa de energia. Agora é o seguinte, doutora, pelo que eu vejo aqui, cebola, no topo da pirâmide tem cebola, na base da pirâmide tem cebola. Estou falando da pirâmide social. Sim. Batata, no topo tem cebola. Tem batata, na base também tem. O leite, no topo da pirâmide social tem, na base também tem. Ou seja, toda a camada social foi atingida. Sim, e o mais preocupante, inclusive, que é a camada social mais desfavorecida, porque o leite, principalmente a batata também, acaba sendo um elemento básico, né? Muita gente não tem uma carne para comer, mas come um arroz, feijão, uma batatinha frita. Exato. Né? Então é complicado. E quando começa a encarecer a mesa do povo, a coisa complica. Né? Alberto. A sua observação foi muito pertinente, porque normalmente os economistas dizem assim, olha, substitua. Bom, vai substituir o leite com o quê? Com o quê? Vai substituir a batata com o quê? Com batata doce, mandioquinha, quer dizer, são produtos... Mandioca só com a presidente Dilma. Só com ela. Rapaz, ela é especialista em mandioca. Eu até me... Não queria fazer você perder sua linha de raciocínio. Não, esse que é o detalhe. Vamos ter que partir para a mandioca. Mas até dizem que a mandioca é muito mais nutritiva, né? E pode ser utilizada para mais coisas. Acho que a Dilma não está tão errada ainda. Tá certo. Doutora Emanuela, e daí fechando essa questão? Como dona... A advogada é dona de casa também, doutora? Aliás, a doutora postou no final de semana um prato muito belo no Face para a família. E eu falei, olha só, foi a doutora que preparou aquele prato lá. Você sabe que... Confessa agora, doutora. Em casa, tanto eu quanto o marido cozinhamos, e a filha também, a filha mais velha tem cozinhado, porque eu acho que a gente tem que dividir todos os afazeres. Mas é uma delícia, eu acho que a gente tem amor para alimentar, né, quem a gente ama. E é complicado realmente, porque a gente pesa no bolso. Eu particularmente, hoje eu fiz feira e eu vi realmente como está caro. Doutora Emanuela, eu já tive a oportunidade, quando eu conheci a doutora Emanuela, ela estava na linha de frente de pessoas menos favorecidas, lá na Cruz de Ferro. E eu quero dizer para a doutora, diante desse cenário, como ficam essas famílias, principalmente da base? Hoje, aquelas famílias do chamado Bolsa Família foram atingidas? Sim, e da pior forma que é na base da alimentação. Né? Não só na questão da moradia que cresceu, o aluguel, não só a questão de imposto, como o Alberto já bem disse, mas quando pesa na alimentação, a gente percebe que alguma coisa tem que ser feita. As consequências diante disso, desse cenário, Alberto? As consequências são exatamente aquilo que a economia fala. Busque uma alternativa, mas muitas vezes nós não temos alternativa para buscar. Você precisa daquele mantimento. Aí você vai comprar cada vez menos e isso começa a impactar no dia a dia das pessoas, na qualidade de vida e tudo mais. Então cai por terra aquela conversa de fome zero, porque fome zero não é se dando, é dando a possibilidade da pessoa adquirir. Quer concluir, doutora Emanuela? Não, eu me preocupo muito, mas lembrando que a gente teve um grande avanço na questão
da questão da fome. Hoje a gente pode dizer que milhões e milhões de brasileiros estão livres dessa questão que é a fome, mas me preocupa muito quando a gente vê a cada dia o tomate, a cebola, o leite encarecendo. Deus me livre voltar àquela situação anterior. O ECA, 25 anos de avanço na promoção e defesa dos direitos da criança e do adolescente. O Estatuto da Criança e do Adolescente completa nesta segunda-feira, dia 13, 25 anos. São mais de 200 artigos que tratam da defesa e promoção das garantias fundamentais dos meninos e das meninas brasileiros. Qual a avaliação, doutora Emanuela? Olha, primeiro, em relação aos avanços e os desafios que ainda nos enfrentamos em relação ao ECA, dizer que o Estatuto da Criança e Adolescente, sem dúvida, foi um grande benefício para o Brasil, porque, primeiro, ele trouxe um novo olhar. Para um pouquinho aí, doutora. Doutora, eu vou provocando aqui. Eu vi uma imagem ali, essa imagem pode ficar na sequência, mas se fala em avanço, vendo os nossos meninos, as nossas crianças com uma arma de fogo em mãos, Oliveira, em roda. Se você vê a minha fala, você vê a primeira fala que eu disse que em 25 anos nós tivemos os avanços e os desafios. O primeiro avanço, e talvez o mais importante dele, é um novo olhar em relação à criança e adolescente, dando-lhe direitos. Antigamente, antes do ECA, a criança não tinha direito, era tratada como menor de forma pejorativa, como muita gente fala até hoje. A criança podia ser presa em qualquer idade, a criança não era sujeita de direitos. Então isso foi com o ECA, isso ninguém tira. É claro que a gente pode falar o que deu certo. O que deu certo foi o aumento dos índices de acesso à educação, o abaixo nos índices de criminalidade, só que o que não deu errado. Hoje eu li que 28 crianças e adolescentes são mortas por dia no Brasil. Nós ainda não erradicamos o trabalho infantil, embora a gente tenha tido um avanço fenomenal nesse sentido. É claro que o que deveria acontecer, e talvez no que aconteceu, é que o ECA fala da garantia da proteção integral dos direitos fundamentais da criança, o que não é cumprido e inclusive o que está sendo violado com essa PEC 171. Então defina os 25 anos do ECA. Defino na primeira coisa que eu falei, muitos avanços, ainda vários desafios a serem enfrentados e a luta constante daqueles que acham que o nosso futuro está nas nossas crianças e adolescentes. Por isso a nossa luta intransigente para fazer com que o ECA não seja rasgado, como a nossa Constituição também está querendo ser, para que essa efetivamente se defenda a criança brasileira. Volte as imagens para a gente. Eu quero só uma análise rápida dessas imagens. Aí um garoto trabalhando. Trabalho infantil. Vai lá, doutora Emanuela. Isso daí, a erradicação vai quando você dá acesso à escola, à educação, à lazer e à cultura, não colocando esse menor na cadeia. A outra imagem, pode ir passando que a gente vamos conversando. Essa imagem. Essa questão é da drogadição. A drogadição talvez seja o maior problema hoje da juventude brasileira e não só da juventude. Também vai ser melhorada de uma forma que tiver educação, acesso à família, aprimoramento dos meios sociais. A primeira imagem que nós temos, analise essa imagem, doutora. Primeiro que eu não sei se é menor de idade que está aí, porque hoje em dia você está colocando... a fonte da garantia. Eu não sei, mas se for, por que acontece isso? Porque ainda existe uma evasão escolar extremamente grande. Okay. Nós ainda somos um dos maiores países que hoje a criança e o adolescente ainda está fora da escola. Ok, eu vou dar garantia de que essa foto é de menor, porque foi através da nossa central de jornalismo, captada com a sua origem. Alberto Cassone, analise. Bom, não vamos discordar da doutora Emanuela, houveram avanços. Sua opinião, agora? Agora, a minha opinião é assim, por que está tendo tudo isso? É a falta de oportunidade. Eu já estou indo para a melhor idade e eu, desde criança, o Brasil, o futuro é a criança, o Brasil. Nós não estamos abrindo um leque de oportunidades para o jovem e, obviamente, segmentos de mercado que são aqueles que nós não gostamos, eles abrem essa oportunidade muito facilmente. Da forma como nós estamos, o ritmo como nós estamos, Alberto, olhando para a nossa câmera 3, o que você espera desse país, o que você espera daqui 25 anos, quando o ECA completar 50 anos? Eu espero que o país tenha entrado num ciclo de aprendizado, que a população tenha aprendido do que existe ação e reação das coisas que são feitas e que nós efetivamente
passamos a produzir e a nos preocupar mais com o semelhante. Doutora Emanuela, o que esperar daqui a 50 anos? Eu espero que realmente... Daqui 25, eu daí espero veremos que 50. efetivamente a legislação avançada que o ECRA propôs seja efetivamente cumprida com políticas públicas voltadas para a educação, cidadania e igualdade. Se o Brasil conseguir avançar nesse sentido, eu tenho certeza que nós teremos futuro. Doutora Emanuela, foi um prazer tê-la conosco na nossa tribuna de formadores de opinião mais uma vez. Oliveira, muito obrigada. Alberto Cassone, foi um prazer tê-lo conosco mais uma vez aqui. Prazer foi todo meu, muito obrigado. E vamos em frente. Eu quero só pedir para a gente, é uma cena forte, mas para que as nossas autoridades elas possam refletir nessa imagem e que nós possamos aí nunca mais ver, ou pelo menos que essa situação seja reduzida. Quero só a sequência, vamos terminar com essas imagens mostrando aí a realidade que vivem as nossas crianças e os nossos adolescentes. É uma imagem triste, é uma imagem que choca, mas é a realidade que nós vivemos hoje no nosso país chamado Brasil. Muito obrigado pelo carinho da sua atenção. Até a próxima edição do Direto ao Ponto. Até lá!